Olá, tudo bem? Você está assistindo a mais um episódio de Let's Talk. Eu sou a Karina Francisco, jornalista aqui da FGV, e hoje eu estou com o André Krisak, que é um consultor experiente do ecossistema de varejo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e comparecer. Obrigado, Karina. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. A gente que agradece. O André está cursando um dos nossos programas, o mestrado profissional em gestão para competitividade, com foco na linha de varejo. E a gente trouxe ele aqui para contar a história dele e do Daniel Cury, que eles acabaram, a partir do mestrado, identificando uma oportunidade de criação de um produto. Então, é uma inovação em Collab, que é o lançamento do primeiro projeto de colaboração na categoria de vinhos entre a indústria e o varejo. Exatamente. Então, vamos contar como tudo aconteceu, como que é essa história, André? Bom, muito legal poder estar falando aqui com vocês. Obrigado. Foi uma ideia que apareceu a partir da sala de aula, né? De uma aula do professor Sarfati, e a gente fez um estudo, né? Eu estava no grupo do Dani e a gente começou a estudar sobre a categoria de vinho, o que impulsionava, o que não impulsionava, e coincidentemente também, eu e o Daniel, a gente acabou, no mesmo ano, a gente tinha ido para Nova York, na National Retail Federation, com a delegação da FGV, e a gente viu lá também a questão da pujança de marca própria, como era, né? E a gente terminou o projeto, nós fomos super bem, terminamos a matéria, né, do professor Sarfati, e ficou uma coisa dentro da minha cabeça, e eu fui contratado numa empresa para fazer um projeto especial de go-to-market, desenvolvimento de novos canais para uma empresa de bebida brasileira chamada Oca, né? E eles queriam lançar a marca de vinhos super premium que eles tinham, mas eles já vendem no canal online, mas eles queriam vender no canal físico, né? Eles queriam vender nos supermercados e queriam participar dessa categoria com mais profundidade. E aí só que eu comecei a estudar, entender, e fui entendendo um pouco as dificuldades que a Oca tinha, né? A marca chama Vinho 22, e eles iam ter grandes dificuldades para poder lançar o vinho, para poder competir, seja com as grandes marcas nacionais ou também com as grandes marcas internacionais, porque nós brasileiros, nós adoramos vinho, né? Vinho importado, independente da qualidade do líquido. E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu tive um insight, eu falei, bom, a Oca nunca vai conseguir ter sucesso em lançar um vinho, né, sem ter uma parceria. E eu sabia que o Dani, né, o Daniel, ele é um apaixonado por marca própria, e ele tinha acabado de fazer uma linha de ovos de Páscoa super premium, maravilhosa. Eu trabalhei na Lacta e trabalhei na Nestlé. Eu falei, nossa, chocolate é melhor do que o da Lacta e da Nestlé. E eu falei, vou conversar com o Dani. Aí eu fui fazer uma visita nas lojas da Rede Máxima, no qual ele é diretor comercial. E durante a conversa eu falei, Dani, o que você acha da gente lançar uma linha de um vinho premium de marca própria, né? Ele falou, poxa, isso é muito legal, você sabe que esse é o meu tema do mestrado, eu tenho muito interesse e tal, como é que seria, né? Eu falei, não, pois é, estou fazendo um projeto de go-to-market, de desenvolvimento de canais, com uma empresa muito bacana, o Rodrigo, que é o proprietário, é um cara muito gente boa, eu acho que tem um fit. Só que o que acontece é que a dificuldade é que não existia um vinho de marca própria feito por uma rede de supermercado de porte médio, porque as indústrias colocavam uma volumetria, ou queriam um volume muito alto para fabricação, né, e isso impedia a média rede de varejo em ter a sua marca própria. E o consumidor brasileiro também, ele por si só, na nossa pesquisa nós descobrimos que ele só gosta de comprar vinho em promoção, que aí ele se estoca, né? Ele compra 2, 3, 4, 5 garrafas e tem preferências por marcas, por rótulos internacionais. Então, com base em todas as informações, aí eu fiz uma proposta para o pessoal da Oca. Falei, vamos lançar um vinho em colaboração, porque a marca 22 era da Oca e eles tinham que autorizar. Aí eu apresentei o Daniel, o Rodrigo, e houve assim, uma sinergia, porque eram dois jovens brilhantes,
e eu tive a felicidade de colocá-los juntos, né? E aí nasceu o vinho Cedro by 22, né? O Cedro, a origem da marca Cedro é porque a rede máxima do supermercado é de origem libanesa, e o Cedro tem uma representatividade muito forte, né? Pela força, e que ele cresce primeiro os galhos a raiz para depois crescer os frutos. E isso tem muito a ver com a história do vinho do Cedro, o by 22, que a gente conseguiu realmente criar de uma forma genuína a colaboração entre o varejo, né? E no caso a indústria, de uma ideia e de um projeto que saiu literalmente de dentro da sala de aula da FGV. De uma aula do mestrado. E é realmente inovador, né? Você não encontrou um benchmark brasileiro para se basear. Não tem nenhum benchmark brasileiro. Existiam vinhos de marca própria nacional, como por exemplo o próprio Grupo Pão de Açúcar, que é o Clube de Sommelier, mas, né, isso é uma grande, só que ele tinha a marca dele, mas ele não tinha um co-brand, né? E o consumidor brasileiro, ele gosta e o consumidor de vinho, ele gosta de uma assinatura forte. Então, aí a gente pega a força da marca Cedro, que é uma marca reconhecida pelo consumidor da rede máxima do supermercado, que é uma marca de qualidade. O vinho by 22, que é uma marca de vinho jovem, jovial, com uma proposta de um líquido inovador, um vinho para você poder tomar todos os dias, com price point justo, acessível. Então foi essa união. Então não tinha nada nesse aspecto no mercado brasileiro. Nós fomos os primeiros, e em vários veículos de comunicação apareceu como esse projeto que foi absolutamente inovador. Nossa, muito bacana, né? Ter saído daqui. E você citou muito as pesquisas que você fez de hábito de consumo. É realmente muito importante conhecer o consumidor. Conta um pouco mais o que você descobriu, como você fez essa pesquisa. A gente teve sorte porque, como o Daniel era diretor comercial da rede máxima do supermercado, na fase de pesquisa, a gente utilizou a gente pôde utilizar em loco, né, a rede máxima do supermercado. Então isso nos trouxe uma base científica grande, uma estratificação grande, que nos ajudou, né, a conhecer ainda mais a categoria de vinho. Eu, por estar lidando muitos anos no varejo, eu conheço da categoria de vinho, mas eu não conhecia com profundidade. E acho que essa é a grande beleza do mestrado e da academia, porque você consegue aprofundar com dados, né, um conhecimento que você já pode até ter, mas aí você consegue elaborar com dados e fatos. E aí foi isso. E aí, como eu sou um apaixonado por colaboração, Go to Market, quando apareceu esse projeto para eu desenvolver esse desenvolvimento da venda do vinho by 22 em lojas físicas, eu falei, bom, é a união perfeita, porque de uma certa maneira a Rede Máximo não ia conseguir lançar um vinho se fosse de uma grande vinícola, e o vinho 22 não ia ter condição de competir com outras marcas de vinho e não ia ter a força promocional. Então foi o melhor caminho, foi unir os dois. E aí teve uma série de negociações que aconteceram que foram super engraçadas e divertidas, e que esse projeto, né, para mim, para o Dani e para o Rodrigo, nos traz aí uma satisfação em ter hoje o produto nas lojas. Conta um pouco mais dessas negociações, como é que foi? Porque a gente também tem, no mestrado, a gente tem uma matéria super legal que é negociação, e com o professor Sarfati, eu sou um apaixonado pelo tema negociação. E então, durante o processo de negociação, a gente entrou num dilema do custo do rótulo ser muito caro, porque o vinho que o vinho podia carregar, mas a gente queria um rótulo absolutamente inovador. Então a gente chegou num dilema, e eu me lembrei muito até do professor Sarfati nas nossas aulas. Falei, você tem um dilema, você precisa resolver. Qual que é o objetivo? É lançar o vinho, né? O que você não pode deixar de ter? Deixar de não ter o vinho. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, fiz uma proposta para o Dani e para o Rodrigo. Vamos rachar o custo do custo desse novo rótulo por 3. Eu pago uma parte, a Oca paga uma parte e a Rede Máximo paga outra parte. Vamos fazer assim? Aí deu certo. E aí uma coisa que a gente quase perdeu por
podia ser um detalhe bobo, aí uma questão de colaboração, de negociação genuína, a gente conseguiu, e aí a gente fez o lançamento e tem assim, a gente está muito feliz com o sucesso, e nesse momento, quem compra o vinho Cedro by 22 nas lojas da Rede Máximo, toda a renda está sendo revertida para entidades lá do Rio Grande do Sul, porque o vinho 22, ele tem por característica 100% nacional, produzido numa vinícola muito especial em Bento Gonçalves. Fica lá. Fica lá. Bacana, bom pro pessoal aí saber também que nesse momento tá sendo doado. E mais aprendizados que você, né, foi aprendendo no mestrado e foi aplicando durante o processo, né? Tudo sempre muito conectado um com o outro, bem legal isso. E o que mais, qual que é o hábito do brasileiro para consumir vinho? O brasileiro, o consumo do consumidor brasileiro, ele está aumentando, e lógico que ele teve picos de consumo, principalmente na época de pandemia, porque a gente teve que ficar em nossas casas, então o consumo per capita de vinho subiu de forma absurda, e depois ele veio tendo uma equalização, uma normalização, mas ele é alto. Só que o brasileiro, ele gosta de tomar vinho em ocasiões especiais. E a nossa proposta é o vinho de todo dia. Você não precisa ter uma super conta. Você está afim, como você quer tomar uma cerveja, você quer tomar um refrigerante, você chegou na tua casa depois de um dia de trabalho, depois de um dia de estudo, está com vontade de tomar alguma coisa gostosa. Então, essa é a proposta do vinho Cedro by 22, que a gente chama, tecnicamente, é o Everyday Wine. Ou seja, é um vinho acessível, um líquido de grande sabor, mas ao mesmo tempo acessível, né? Porque não estamos falando de um price point entre R$ 59,90 a R$ 69,90. Então, a gente precisa entregar um produto de qualidade e sabendo que a gente está mudando um pouco, tentando mudar o hábito do consumidor brasileiro, principalmente lá na região de São José dos Campos, para tomar o vinho não só em ocasiões especiais, né? Tomar quando você está com vontade mesmo, como a gente faz com um refrigerante ou uma cerveja, qualquer coisa do tipo. Legal, e foi lançado esse ano, né, a marca. Foi. Como que tá indo até agora, até o momento? Não, os vinhos já estão em todas as lojas da Rede Máximo, em todo o Vale do Paraíba. A gente também fez para estender, porque teve muitos amigos nossos, o pessoal da GV perguntando, quero comprar o vinho. Não, só pode comprar na Rede Máximo, né? Então você tem que ir até lá. Mas para facilitar, a gente também está vendendo no site da Oca, né? Do vinho 22. Então, o vinho está vendendo super bem. A gente lançou ele em meados de janeiro e está tendo uma ótima aceitação. O sellout está crescendo, está sendo impulsionado. Então, assim, a gente tem grandes ideias para dar agora uma continuidade. Então, a gente já está pensando para o segundo semestre lançar a linha de espumante e assim sucessivamente. Porque quando a gente lançou, né, a nossa janela de oportunidade era muito pequena. Porque eu falei com o Dani em outubro, a gente ia lançar em novembro, deu questão de rótulo, um monte de aprendizado no projeto, e a gente só conseguiu lançar em janeiro. E mesmo assim a gente está indo super bem. Então agora o grande pico de vendas que a gente teve foi, lógico, Páscoa, Dia das Mães, são as datas sazonais, e o final do ano, que originalmente era quando a gente queria ter lançado, mas por todos esses aprendizados, né, que você tem no caminho de um lançamento que você sai do zero, e aí a gente não conseguiu lançar, mas agora está indo super bem. Quais mais aprendizados você tira desse processo todo? Colaboração, né? A colaboração de forma genuína, e que é importante, né, a indústria e o varejo trabalharem unidos, mas com um propósito comum, sem ter esconder nada um do outro. E também acho que o poder da marca própria no varejo brasileiro. Enquanto a gente vê nos Estados Unidos a marca própria representando aproximadamente 35% ou 40% do sortimento de uma rede de supermercado, a marca própria no Brasil era muito mal vista. E hoje já existem
ótimas marcas de grandes redes de supermercado, de redes de supermercados como a Rede Máximo, que é uma rede importante, com altíssima qualidade. E isso mudou meu hábito de consumo. Antes eu tinha um hábito assim, não, eu não vou comprar marca própria, né? E com esse estudo, com tudo que eu aprendi, também que eu vi na NRF, eu mudei meu hábito de consumo. Então, hoje eu consumo marca própria também no meu dia a dia da casa, em outras categorias, seja em maionese, requeijão, pão. Então, isso e quem sai ganhando no final é o consumidor, né? Porque o consumidor tem mais opções, uma opção de qualidade, com um preço mais acessível, e aí existe aí uma colaboração da indústria do varejo. Legal. Conta até, você mencionou de novo o NRF, como é que foi e o que é exatamente, né, o evento, por que vocês foram pela FGV? A FGV, né, a FGV Serve Varejo, ela tem uma missão que todos os anos ela leva um grupo para lá, né? E eu fui no ano de 2023 e fui no ano de 2024. É a maior feira supermercadista do mundo e a gente tem toda uma curadoria da FGV, dos professores da FGV, que nos encaminham, levam para fazer visitas técnicas, mostram tendências. Então é uma coisa muito legal e aí a gente começa a ver coisas assim que não estão no nosso dia a dia ou que vão chegar no Brasil depois de alguns anos. Então ali foi o que despertou. Eu conheci o Daniel na feira e depois, por coincidência, a gente ia se tornar colega de sala, né? E hoje amigo, e a gente começou a falar de marca própria, do poder de marca própria ali, né? E aí é muito engraçado que depois a gente estava lá lançando lógico, ele que foi um grande impulsionador, porque ele é o diretor comercial da rede, que apoiou e acreditou para a gente poder fazer esse lançamento. Então, a NRF foi muito importante, principalmente para abrir, né, abrir novas perspectivas, olhar novos horizontes, by FGV, que é a FGV que tem todo ano essa delegação. Também só para explicar que o CEV, é o nosso Centro de Estudos de Varejo, ele é diretamente conectado com essa linha de pesquisa que a gente tem dentro do mestrado profissional em gestão para competitividade, tá? Então, todas as nossas linhas são conectadas a centros de estudo que proporcionam esse tipo de oportunidade para vocês, exatamente. Né? E falando também do mestrado profissional, no final do curso vocês têm que entregar o TA, que a gente chama, né, que é o trabalho aplicado. Exato. O trabalho aplicado tá ligado com o Cedro, ou o seu, ou do Daniel? Como vocês estão fazendo? O do Daniel, ele tá totalmente... O do Daniel o mestrado, o TA dele é sobre marcas próprias, ele vai falar bastante sobre o Cedro. Ele tá bem adiantado, então o Daniel é um ótimo aluno, então ele tá bem mais adiantado que eu. Eu tô um pouquinho mais atrasado, mas a minha tese de mestrado pretendo falar sobre colaboração em indústria e varejo e tendo já um case forte desse caso que é da colaboração, né, de uma indústria pequena com um varejo importante. Então, tem total conectividade e essa foi a ideia do Daniel e minha para a gente poder também aproveitar isso dentro do nosso TA. Legal, vocês vão usar o mesmo case olhando em lugares diferentes. Perspectivas diferentes, óticas diferentes, até porque hoje muito se fala em colaboração em indústria e varejo, né? Eu estou no varejo há quase 25 anos, eu falo muito de colaboração, mas o que é a colaboração, né? Até que ponto é colaboração? Então, eu acho que o Daniel, né, o Rodrigo da Oca e eu, a gente conseguiu trazer um exemplo real de colaboração e de como deve ser feito. A última coisa que a gente passou na nossa cabeça foi o preço de fornecimento. A gente quis realmente fazer a coisa acontecer e isso foi a chave do sucesso. E quais os desafios tem em fazer essa colaboração? Eu acho que você tem que ter muita confiança e sempre enfrentar os problemas de frente. Né? Estou falando do projeto, nós tivemos diversos problemas no projeto, de rotulagem, de problema com entrega, e a gente sempre encarou, nós três sempre encaramos os problemas de uma forma colaborativa e querendo resolver, não querendo apontar a culpa para A, B, C ou D. A gente atuou junto, era um problema nosso, e isso deu certo, isso fez com que a gente pudesse comemorar bastante quando o produto, e quando ele chegou às gôndolas, foi uma realização para nós todos.
Que bacana, e vai ser um sucesso com certeza. Sem Isso dúvida. já é um resultado super prático, né, desse mestrado, vocês já estão colhendo frutos dele. Sem dúvida. Mas o que mais ele tem te trazido profissionalmente, pessoalmente? Como está sendo a experiência de fazer o mestrado? Olha, o mestrado, o que eu acho, para mim, né, o mestrado, a FGV, ela me acolheu de uma maneira maravilhosa. Todos os funcionários, nossos coordenadores Sarfati, os professores, os meus amigos e colegas, né? Colegas que se tornaram amigos de sala. Eu, particularmente, eu tive um problema de saúde, né? E fiquei um pouco em dúvida em fazer o mestrado, mas eu precisava do mestrado para poder, né? Refrescar e tirar um pouco o foco de um problema pessoal que eu estava passando. E a FGV foi super acolhedora, tem sido super acolhedora. Os meus amigos, os meus colegas foram super acolhedores. Então, e quando a gente fala de comunidade FGV, eu realmente sinto, né, que existe essa comunidade da FGV. Então, quem quiser vir para a parte acadêmica, estudar e que consiga tangibilizar isso na parte profissional do dia a dia, o mestrado profissional ele entrega exatamente isso. E as conexões que você faz, né? Por exemplo, hoje eu estou num outro projeto para uma outra empresa de uma relação uma pessoa que eu conheci no mestrado profissional. Então, isso é muito legal. Então, eu sou muito agradecido a todo o time do mestrado profissional. Muito agradecido. E eu brinco que toda vez que eu entro, né, pelas nossas escadas da Rua Itapeva, eu sinto um orgulho muito grande em poder fazer parte da comunidade da FGV. Então, é uma satisfação muito grande. Bacana, é uma questão que se perpetua, né? Depois que você se forma, você pode entrar na nossa rede Alumni, né? Sem dúvida. Todos os ex-alunos que oferecem também diversas oportunidades. O networking se mantém, né? Entram mais alunos sempre. A gente já tem uma comunidade bem grande, milhares de alunos dentro. Então, a ideia é ser acolhedor mesmo e trazer todos os alunos pra gente. Depois tem o doutorado também, profissional. Olha, doutorado eu ainda não estou preparado. Deixa eu terminar o meu mestrado, que está bem desafiador para mim, e depois eu vou pensar num doutorado. Mas se eu fizer doutorado, com certeza na FGV. Sim, e como é que está essa pesquisa? Como que está o andamento que você está pensando? Como eu falei, eu tive algumas questões pessoais que me atrasaram um pouco. Eu estou um pouco atrasado na questão da minha tese, mas eu tô com um apoio incrível do coordenador, do professor, do coordenador Sarfati, do professor Morgado, do professor Johnny. Então, estamos caminhando, eu preciso acelerar, mas o que mais me deixa tranquilo, né, que mesmo com essas questões pessoais que eu passei durante o curso, mesmo assim eu consegui segurar todos os pratos, e aí eu só atrasei um pouco o meu TA, mas eu estou recebendo um apoio incrível e esse acolhimento da FGV. Isso para mim é muito importante. Bacana. A gente deseja, então, um ótimo final de mestrado para você. Se você quer compartilhar mais alguma experiência sobre o CEDRA em si ou sobre o mestrado? Não, eu acho que eu acho que a parte mais gostosa do mestrado profissional são os insights que você tem e as discussões em alto nível, seja com os professores ou com os colegas e amigos de classe, né? Isso é muito gostoso. Outra coisa muito legal do nosso mestrado profissional é a possibilidade de como a gente faz parte da One MBA, a gente ter aulas e ter colegas de turmas de outros países. Eu fiz dois cursos do Guinan, né? Fiz um curso de negociação intercultural e fiz com o pessoal de Yale, com outras universidades, Monterrey, fiz com outras universidades aqui de São Paulo, eu estando em São Paulo e eles tudo online, mas isso só a FGV, né, pode proporcionar. Então, isso abre também um aspecto, uma visão, né, de mundo muito grande, que um mestrado que não seja profissional não tem essa preocupação. E eu acho que essa é a grande vantagem de entrega de valor que o mestrado tem.
Bacana, muito obrigada pelo papo, por explorar aqui o case bem prático, né? Não tem como falar como que é na prática o mestrado melhor do que esse case. Obrigada pela participação, André. E se você quiser saber um pouco mais sobre os nossos programas profissionais, pode entrar no nosso site, nas nossas redes sociais. A gente também tem o Admissions Office, que você pode ligar e tirar suas dúvidas, tá bom? A gente fica por aqui hoje, infelizmente. Obrigado. Tá bom? A gente se vê até a próxima.